gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês flores lindas daqui do meu jardim. E olha só quem tá florescendo, gente. A Ipomeia rubra. Olha só quantos botões, tá carregadinha de botões e cheia de flores. Quero mostrar outras flores bonitas que eu tenho aqui também. E quero mostrar a transformação do meu pergolado, porque choveu muito, gente, aqui em Santa Catarina. Então estragou a floração da buganvília. Eu vou fazer uma poda drástica nela, como eu faço todo ano. E abrir espaço para os jasmins que eu tenho, que ficam embaixo da buganvília, né? E eles vão florescer agora durante o final do outono e final do inverno. Então quero mostrar essa transformação para vocês. Gente, eu quero começar esse vídeo pedindo orações de vocês pelas pessoas do Rio Grande do Sul que passaram por essa catástrofe tão grande. Choveu praticamente em torno de 2 semanas, praticamente sem parar, uma chuva muito forte. E a água chegou no telhado das casas com uma correnteza muito forte. Muitas pessoas perderam suas vidas. Muitas pessoas estão desabrigadas, perderam as suas casas. Muitas pessoas tiveram que subir no telhado da casa para salvar a sua vida. Então, eu quero pedir orações por eles. E quero agradecer também a todas as pessoas que estão ajudando, todos os voluntários. Está indo bastante voluntários para lá, para ajudar. E para você que quer ajudar, que sente vontade de ajudar, procure o órgão da sua cidade responsável. Você pode doar alimentos, pode doar roupas e até mesmo brinquedos, gente. Aqui a minha cidade está ajudando bastante, estão pedindo brinquedos também, porque as crianças estão muito fragilizadas, né? E um brinquedo vai ajudar a alegrar o dia delas. Então, para você que sente vontade de ajudar, procure o órgão da sua cidade responsável, né? E faça a sua doação. A Ipomeia rubra, ela tá cheia de flores e cheia de botões, gente. Olha só o beija-flor ali. O beija-flor fugiu? Não, tá ali, ó. Ele ama essa planta, gente. É uma das flores que ele mais gosta aqui no meu jardim. Olha só, mesmo eu estando aqui, ele não foi embora ainda, ó. Tá ali. Passou um carro de som, agora eu tive que... Eu desliguei, né, pra não pegar. Mas olha só, gente, até tem uma borboletinha aqui, bem no meio ali, ó. Tentando pegar o néctar. Olha que bonitinha. Até parece que tá morta, né? Mas ela entrou agora, eu vi ela entrar agora aqui. Tô aproveitando o néctar da flor, olha só. Então, beija-flores, borboleta... Olha que bonitinha, saiu. Tem uma amarelinha que eu vi aqui também, que tá por aqui. Então, beija-flor, amo essa flor, borboleta e também a mamangava, gente. O ano passado tinha em torno aí de 7, 8 mamangavas aqui na Ipomeia rubra. Esse ano eu não vi tantas ainda, mas o ano passado era cheio de mamangava, gente. Esse aqui tá mais clarinho, ó. Mas como essa planta aqui, ela fica protegida aqui no beirado da minha casa, então não pegou tanta chuva em cima dela, né? Olha só, ela fica aqui embaixo do beirado, ó. Caiu bastante folha, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô fazendo uma limpeza, né? Eu tirei algumas folhas que estavam grudadinhas nela, pra ficar mais bonita. E olha só onde ela subiu. Tá subindo ali no telhado. Até eu tô com a escada aqui, ó, que eu tava fazendo limpeza. Ela tá subindo ali no telhado, ó. Depois da floração, olha lá a borboletinha amarelinha. Depois da floração eu vou ter que... Tá lá em cima, ó. Eu vou ter que tirar. Senão ela é muito vigorosa. É uma planta que cresce muito rápido. Se você quer uma planta aí pra tomar conta do jardim, né? Da sua cerca, rápido, do seu pergolado. A Ipomeia rubra, ela cresce muito rápido. Sempre no final da floração eu faço uma poda bem drástica nela. E como vocês podem ver, né? Ela já tá tomando conta da parede toda. Tem que fazer essa... Não precisa ser assim tão drástica como eu faço, né? Mas é bom fazer essa poda para renovar a planta. E no próximo ano ela tá assim, ó, linda. Carregadinha de botões, como tá essa aqui. Olha só. Tá maravilhosa, né?
E é uma planta que fica bem legal você cultivar assim no beirado, numa parede, porque aparece bem as flores. Ó, você consegue ver todas as flores, todos os botões, né? E as folhas dela que são bem verdinha. E outro fato interessante dessa planta, meninas, é que ela vai à meia sombra. Essa parede agora no outono e inverno, ela praticamente não pega nada de sol. E como vocês podem ver, ela tá bem bonita, né? Bem verdinha. Apesar da chuva, essas 2 semanas que deu de chuva, choveu muito, gente, não deu nada de sol. Era muita chuva. Aqui tá a borboletinha de novo ali dentro, ó. Tu veja só, eu nunca tinha visto isso. Ela entra praticamente toda dentro da flor. Bonitinha, né? Tô atrapalhando aqui. Olha esse cacho aqui. Esse cacho aqui cheio de botões, né? Quando estiver todo florido vai ficar lindo. Então, nos próximos vídeos eu quero mostrar novamente para vocês essa planta. Essa planta aqui, ela vai tanto na meia sombra, como eu falei para vocês, que ela tá praticamente na sombra, né? Na primavera e verão ela pega sol, mas outono e inverno fica praticamente na sombra, gente, não pega nada de sol. E tá cheia de botões. Então, para você que não tem muito sol aí no jardim, essa planta aqui pode ser uma ótima opção para você, né? E além dela florescer agora no outono, né, gente? Ter comidinha para os beija-flores, para as borboletas agora no outono. Eu moro aqui em Santa Catarina, o meu clima é subtropical, né? É frio. Mas ela vai super bem também no clima tropical, gente. Vai super bem. Quando tá muito frio, hoje não tá tão frio, né? Mas quando tá muito frio, até a flor dela não se abre muito, ela fica até meio fechadinha. Então, no clima tropical até é melhor pra ela. Tá linda, né? O que vocês acharam da Ipomeia rubra? Mas olha só, gente, aqui embaixo, a quantia de folhas que eu tirei, né? Olha só a quantidade de folhas. Choveu muito, vocês lembram o meu vaso de cima da minha mesinha? Deixa eu mostrar pra vocês a mesinha aqui. Tinha aquele vaso lindo, né? Cheio de torênias. Eu tive que tirar da chuva, gente, era muita chuva. Era muita chuva, então estragou. Mas a torênia também é uma planta de época, né? Então já tá terminando a época da torênia. Aqui eu tô fazendo mudinhas, olha só. Essas mudinhas aqui já estão pegas. Olha que bonitinha. Agora eu não tô lembrado o nome dessa planta aqui, gente. Mas é uma planta também que tem as flores meio azuis, né? Azuis arroxeada, muito bonita. Que também é da meia sombra. Essas mudinhas aqui já estão pegas. Depois eu quero passar para um vaso maior, um vaso bonito. Aqui eu também tenho o jasmim. Ele tava bem mais florido. Agora tem algumas flores, olha só. Esse aqui é o jasmim asa de anjo. Ele também é perfumado, mas não é tão forte, né? Não exala tão longe. Você tem que chegar mais pertinho para sentir o perfume dele. Mas ele floresce o ano todo, gente. O ano todo tem flores nesse jasmim aqui, que é o jasmim asa de anjo. E a Ipomeia rubra, ela também se torna aqui uma casinha, né, para os passarinhos, que eles posam aqui à noite. Só que eles dão uma sujadinha na parede, né, como vocês podem ver, de vez em quando eu tô limpando, então tem que dar mais uma limpadinha, que eles sujaram bastante. Então aqui tá bem feio, né, gente, olha só, cheio de folhas. Aqui eu tenho camarão vermelho, né? Olha só, o camarão vermelho floresce muito durante o outono e inverno. Pra mim aqui ele floresce muito durante o outono e inverno. No verão ele não floresce tanto. Como vocês podem ver, ó, tá enchendo de flores, né? Tá enchendo de flores, vai ficar bem vermelhinho, bem bonito. E como eu falei pra vocês, esse cantinho aqui praticamente não pega sol no outono e inverno, então é mais uma opção, camarão vermelho para você ter no jardim, né? Agora tá feio porque tá cheio de folhas, né? Mas eu vou varrer aqui e vai ficar bem legal. Vai voltar a ficar bonito. Como vocês podem ver, a Ipomeia rubra largou muitas folhas, amarelou muitas folhas. Então sempre é bom, né, antes da floração você fazer uma adubação na sua planta, porque ela gasta muita energia, de repente é por isso que ela tá liberando um pouco de folhas, né? Ela gasta muita energia para fazer essa quantidade de botões e de flores, gente. Eu adubei ela, eu botei um pouquinho de calcário também, que é bom, né? Mas mesmo assim ela soltou muitas folhas.
Outra plantinha que gosta muito de água, que tá linda com essa chuva toda, gente. Essa aqui é Sampatins, olha só. Apesar dela ter caído esse vaso aqui com essa chuva umas 2 vezes. Daí eu tive que cortar alguns galinhos, né? Porque ela caiu, tombou pro lado de cá. E essa parte aqui afetou bastante. Mas olha só a quantidade de flores, gente. Como tá linda. Olha só a flor. A flor é bem grande. E quem vem aqui também, eu sempre achei que o beija-flor não tirasse o néctar dessa plantinha, né? Mas tira, gente, o beija-flor visita ela também. Já peguei várias vezes o beija-flor aqui, se alimentando das Sampatins. Olha que linda que tá. Tem 3 cores aqui. Tem uma mais lilás, né? Essa aqui é uma cor mais lilás, bem clarinha. Essa aqui é um rosa com miolinho ali meio vermelhinho. E tem essa cor aqui do lado vermelha. Tá num pequeno vaso. Eu mostrei pra vocês quando eu fiz esse vaso, né? Mas nem aparece, olha só. De tão grande que ela tá. Tá linda, gente. Faz bastante tempo que tá assim florescendo, floresce direto. Sem parar. Até vou começar a fazer mudinhas dela, né? Pra hora que ela fica feia, eu tenho mudinhas prontas dela. Então a Sampatins é uma ótima opção. É uma planta de sol pleno, mas como vocês podem ver, ela gosta muito de água. Então se você molhar bastante, ela vai amar. Com essa chuva aqui, olha só. Ela ficou carregadinha de flores. Olha só que coisa mais linda. Linda, né, gente? Ela tá sol pleno aqui. Então, uma planta que ama sol pleno e muita, muita, muita água. E aqui tá o meu pergolado. Lá embaixo tá sem o estofado, né? Por causa da chuva, eu tiro o estofado. E, gente, olha só. A grama morre com muita chuva. A grama morre, acaba morrendo. Porque falta o sol, né? E chove muito. Então, eu tenho que limpar isso aqui também, que tá cheio de folhas. Aqui embaixo eu tenho uma parreira, né? Então solta muita folha agora no outono. E olha só, a buganvília que estava linda com essa chuva, acabou com a floração da buganvília. Então hoje eu vou fazer uma poda nela, até porque tem o jasmim que vai florescer agora no inverno, né? Tem o jasmim carolina, o jasmim dos poetas, que ficam aqui embaixo, então eles precisam pegar um pouco mais de sol para florescer. Então eu vou fazer essa poda, vou fazer uma poda bem drástica, que fica o jasmim, né? Espero que essa chuva também não atrapalhe a floração do jasmim. Então tava linda a buganvília, né? Mas agora tem que fazer uma poda, ó. Acabou a floração.
Então, gente, ficou assim após a poda. Eu não coloquei os estofados ali porque eu tenho que roçar a grama aqui ainda, né? Tirar as folhas, tá cheio de folha. Tô esperando o sol baixar um pouquinho e vou roçar a grama e tirar essas folhas aqui. E aqui ficou assim, olha só, eu fiz uma poda bem drástica na Bougainville. Ficou os dois jasmins aqui. Olha como tá grande o jasmim dos poetas. Não dava pra ver com a Bougainville, né? Mas tá bem grande. Esse aqui ele dá uma flor branca, perfumada, com os botões cor-de-rosa. E o perfume é bem forte, gente. Dá pra sentir lá na frente da casa, é bem forte mesmo. E esse aqui é o Jasmim Carolina. Ele até tá com botões já. Ele sofreu um pouquinho, né? Porque ele tava meio enrolado na Bougainville. Mas tá com botões, já tá com alguns botões, olha só. Esse aqui dá uma flor amarelinha, é perfumada também. Botãozinho ali, ó. É perfumada, só que é um perfume mais suave. Você tem que chegar mais pertinho pra sentir ele. Ele é um cipózinho, né? E floresce agora no final de maio, junho. E o jasmim dos poetas vai florescer lá pelo mês de julho ou agosto. Espero que esse ano fique um pouquinho mais frio, porque quando dá uns dias mais frio, o jasmim dos poetas ele floresce bastante, gente. Ele fica coberto com flores brancas, bem perfumadas, fica muito bonito aqui o pergolado. Então tá feio aqui ainda, eu tenho que varrer, né? Cortar a grama, mas vai ficar bonito. Não vou mostrar nesse vídeo pra vocês, mas eu quero varrer aqui, tem que tá cheio de folha, né? Tá caindo folha também da parreira que eu tenho embaixo do pergolado aqui. Vai ficar bem bonitinho, vai dar uma melhorada. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. O que vocês acharam? Logo, logo vai estar todo florido, pergolado novamente. Plantas de flores é assim mesmo, né, gente? Tem aquela época que ela está bem bonita, está bem florida, mas vai chegar a época que a gente vai ter que fazer a poda. Então não vai ficar assim tão bonito, né? Mas logo, logo aqui vai estar florido novamente, como eu falei pra vocês, agora no final de maio. O Jasmim Carolina já vai encher de flores amarelas ali, vai ficar muito bonitinho. Eu volto a mostrar pra vocês. Olha só, a St. Patins deu uma murchadinha, que deu um sol muito quente, e eu demorei um pouquinho pra molhar ela. Então ela já deu uma murchadinha nas flores, olha só. Mas eu molhei, logo, logo ela vai estar bonita novamente. E logo, logo o pergolado aqui vai estar bem legal também. Logo, logo vai se ajeitando, né, gente? Eu quero colocar também, fazer alguma coisa ali embaixo do pergolado, ó, porque morre a grama, né? Quando cria as folhinhas da parreira de uva, morre a grama e fica feio. Então, quero fazer alguma coisa ali, mas vai demorar um pouquinho. Com o tempo, a gente vai arrumando o jardim, né? Vai ficando legal. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa transformação. Em primeiro momento não ficou muito bonito, mas vai ficar. Aguardem. Essa parede aqui tá bem bonita, né? Cheia de flores cor-de-rosa, as folhas bem verdinha. O que vocês acharam, gente? Linda Ipomeia rubra, né? Vocês gostariam de ter uma parede assim na casa de vocês, com uma trepadeira bonita dessa? Deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou gostar de saber. E eu quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Toda quarta-feira às 6 horas da noite eu tô mostrando meu jardim pra vocês, as lindas flores aqui do nosso jardim. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!